Como é bom entrar no Santo do Santo e saber que cada lágrima nossa, o Senhor recolhe num odre de ouro e chega até a sua presença. Amém, amados? Glória a Deus. Eu estou aqui tremendo na frente. Até parece que é a primeira vez que eu vou pregar. Eu confesso aos amados, queridos, que para mim encerrasse o culto agora, eu já iria satisfeito em minha casa. Eu iria satisfeito, porque a presença do Espírito Santo que está neste lugar, Ele já conseguiu mover dentro da minha alma, do meu espírito. Eu não sei você, mas eu creio que você também. Amém? Essa é uma noite de festa, é noite de alegria, é noite de bênção, noite de salvação, noite de transformação, noite de libertação. Amém? Porque a palavra fala que primeiramente que o louvor liberta. Liberta daquilo que estava amarrando, né? Para louvar, para adorar o Senhor. Mas, amados, eu tenho uma palavra nesta noite para o meu e teu coração. Mas antes de começar essa palavra, nós estamos dando continuidade ao Altar-roupa de ontem, né? Oh, glória! Oh, glória! Estivemos ontem 12 horas. Alguns ficou até mais de 12 horas, né? Porque eu cheguei às 9h30 lá. Já vim um pouco para casa, mas muitos ficaram até ao terminar lá, 11 e pouquinho, quase meia-noite. Eu saí lá, já era 11h20, 11h25. E foi uma bênção ontem. Amém? Como é gostoso, amado, estar na presença do Senhor. Acabamos de cantar um louvor assim como a corça anseia pelas águas. A nossa alma, o nosso espírito, ela almeja pelo nosso Deus. Pelo nosso, porque nós sabemos que um dia, amados, nós não vamos estar mais preocupados, né? Com aquele relógio ali, ele só caminha para frente, não volta, e não, porque a bateria é igual esse aqui, né? Já começou a pifar, hein? Está falhando aqui. Aleluia, glória a Deus. Bem, nós temos os técnicos aqui, né? Amém, amém. Amados, eu quero trazer uma palavra nesta noite. Eu não vou dar sequência àquilo que o pastor Isaac falou há alguns dias. Eu penso que o Espírito Santo está trabalhando nesse sentido. Eu quero trazer uma palavra para as mulheres, as viúvas. As viúvas, mulheres sozinhas, que Deus não desampara nenhuma de vocês. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Agora as casadas têm os seus companheiros, né? Os seus esposos, seu marido. Mas a Bíblia relata de algumas viúvas, das quais o Senhor Deus teve um tratamento muito especial. O pastor Isaac pregou lá na célula, trouxe esse dia outra palavra a respeito dessas mulheres. E eu falei, Deus, eu não quero copiar o sermão dele. Mas Deus nos leva, amado. A palavra de Deus, se subir aqui para pregar 20 pessoas, cada uma delas, Deus vai usar de uma forma diferente. Porque a palavra de Deus, ela entra no nosso coração de uma forma que Deus quer. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra. Pô, mas o pastor vai falar outra vez dessa palavra. Eu já ouvi essa mensagem ontem. E você pode ouvi-la hoje, que você vai ouvir diferente. Que o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração diferente do que você viu ontem. Se fosse assim, então nós não ficaríamos 12 horas ali louvando e adorando ao nosso Deus. Muitos louvores foram cantados,
repetido, mas cada manifestar era diferente, que o Espírito Santo tocava no nosso coração e na nossa mente. Amém? Mas antes de tudo, quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Lucas. Espera um pouquinho, deixa eu me ajeitar aqui, eu tô desajeitado. Eu já chorei um pouquinho. Eu tenho que realmente vir com 2 lenços, porque um já enxaquei. Lucas capítulo 7. Eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas eu trabalhei nesta palavra a respeito de uma outra viúva. E eu fiquei, Deus, qual que é o tema que eu vou trazer para esta mensagem? Qual é o tema que eu vou dar para esta palavra que eu vou levar nesta noite? Eu não sei se eu preciso perder para me ganhar, ou se eu preciso morrer para eu nascer, ou talvez eu preciso desaparecer para eu aparecer de outra forma. E eu quero trazer nesta noite esta palavra, mas que está aqui em Lucas, capítulo 7, do versículo 11, onde diz assim, olha, Lucas capítulo 7, nós vamos falar um pouco da viúva de Naim. A viúva de Naim. Diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus à cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos. Cidade, eis que saíram o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe, e Jesus devolveu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém, amados? Até aqui. Pastor, mas onde o senhor quer chegar com essas mulheres, dos quais o senhor já disse que essas mulheres são realmente agraciadas por Deus, abençoadas por Deus? E nós sabemos, amado, que a Bíblia fala que naquela época, lá no Velho Testamento, quando essas mulheres ficavam viúvas, perdiam seus esposos e contraíam dívidas, e essas mulheres tinham filhos, e elas, se não pagassem, elas tinham que dar os seus filhos com o pagamento da sua dívida. Ela teria que devolver o seu filho para os credores. Mas uma coisa que eu acho importante na palavra do Senhor, amados, que a Bíblia fala que algumas delas já estavam a ponto de morrer, sem esperança, sem perspectiva de viver, de vida. Eu tenho certeza, as mães, colocar uma viúva
E ela tem um filho só, mas ela tem dívida. E chega o credor lá, o banco fala assim: olha, fulano, ó, você não tem dinheiro para pagar a sua dívida, então eu vou levar seu filho, ou a sua filha. Você daria, Washington? Hã? Mas na época lá do Velho Testamento, era assim que funcionava a lei. Funcionava desta forma: ou pagava, ou dava o filho para ser o quê? Escravo aos seus mercadores. Mas, amados, vamos aqui na palavra do Senhor. A Bíblia fala que Jesus estava saindo da cidade Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade em qual nasceu ali o apóstolo Pedro. Aquela cidade hoje, se nós formos estudar, ela se tornou como uma cidade arqueológica. E a Bíblia fala que Jesus estava saindo dali depois de ter encontrado com o centurião. Depois de ter encontrado com o centurião, ele vai saindo dessa cidade. E ali nessa cidade, o que a Bíblia fala? Ele encontra um homem e ele procura Jesus e fala assim: olha, mestre, olha, eu tenho um funcionário e o meu criado está muito doente, mas se o Senhor der uma palavra de comando, ele pode ser curado. Amados, aquele homem que Jesus tem esse diálogo com ele, fala assim: olha, eu sou um homem, eu sou um centurião, eu tenho 100 soldados, eu digo a eles: vai, ele vai, vem, ele vem, uma ordem minha é o suficiente. E Jesus fala assim: nunca vi tamanha fé em Israel como deste homem. Ele creu em Jesus, que uma palavra só, o seu servo era curado. Mas continuamos na palavra do Senhor. Aí ele diz que Jesus está saindo ali de Cafarnaum, e ele entra na cidade de Naim, e junto com ele estão os discípulos ali. E de repente ele avista ali um enterro. E com certeza, amado, é dificilmente que num enterro, num velório, o pai e a mãe não estejam chorando. E Jesus olha, ele vê aquele cenário, ele olha, e dentro dele, com certeza, o Espírito Santo do Pai que estava nele sentiu compaixão daquela mulher, daquela viúva, porque Jesus sabia que aquela mulher talvez seria o único filho que ela tinha, e a sua esperança ia indo embora, e a sua perspectiva de vida ia indo embora, porque era o único filho talvez que ela tinha vivo, e ela sabia. E a Bíblia fala que naquela época em Samaria, naquele povoado ali, existia uma grande fome. Foi um momento de dificuldades. Se hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, mas sempre a gente dá um jeito. Você imagina naquela época como estava. E a Bíblia diz que Jesus ele olha, e a Bíblia fala que ele olha e sentiu o quê? Compaixão daquela mulher. Ao sentir compaixão, amado, com certeza ele se aproxima do caixão. E naquela época existia um porém também, que o judeu, aquelas pessoas não podiam chegar e tocar num caixão. E Jesus quebrou todo o paradigma, porque ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir aquilo que os homens não cumpriram. E ele chega, a Bíblia fala o quê? Ele toca no esquife. A Bíblia fala que ao tocar no esquife, aquele morto levantou. Eu fico imaginando, amados, aquela multidão caminhando, também sem esperança. E de repente,
Jesus aparece. Até parece coincidência, né? Mas não era coincidência, amado. Porque Jesus estava fazendo, na sua caminhada com seus discípulos, Ele estava fazendo aquilo que o Pai tinha ordenado que fizesse. Era pregar o Evangelho. E a Bíblia fala ainda, queridos, que Ele chega ali, toca no esquife, e aquele moço se levanta. Mas o que eu quero mais colocar aqui, diante desta palavra, amados, que eu volto lá nas viúvas. A viúva de Serepta, aonde Elias chega para ela e fala assim: olha, eu estou com fome, e você faz um pão para mim comer. Numa época de escassez, numa época de fome, ela diz: profeta, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou comer e vou morrer. A esperança dela, a única esperança dela, era aquele pouquinho de farinha e aquele pouco de azeite. Mas quando há uma ordem, quando uma ordem é executada, Deus cumpre, porque há poder na palavra do profeta. Outra passagem, outra viúva, a viúva que Eliseu chega, né? E a viúva tem simplesmente um pouquinho de Ele não desampara ninguém, porque Ele é Pai, porque Ele é Deus, Ele é o Deus da provisão. Amém? Ele é o Deus que tudo pode, Ele faz acontecer do nada, porque a Bíblia fala que para Ele uma nação é como um pingo que cai num balde de água. João Paulo já contou quantos pingos tem num balde de água? Hein? Quantos milhões de nação tem num balde de água? Se pegar um baldinho, faz 5 por... Quantos milhões de nações ali? E a Bíblia diz que Ele é assim. Para Ele, uma nação. A nação brasileira, por exemplo, 220, 230 milhões de brasileiros. É um pinguinho d'água ali. E Deus faz acontecer nessas duas viúvas. Amado, vai guardando aí. Ele multiplica o azeite, ele faz o pão. E a Bíblia diz que aquelas viúvas, Deus abençoou. Uma, ela teve o azeite, vendeu e sobrou dinheiro, pagou as suas dívidas, ficou livre das dívidas. Mas eu quero tocar num outro toque, amados, numa outra mulher, que essa mulher também, com certeza, ela tinha perdido tudo já. A mulher do fluxo de sangue. Inclusive a Bíblia não dá o nome dela. Isso, a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela já tinha perdido tudo que ela tinha. Talvez até a sua família. E naquela época também existia um porém. As mulheres, como ela não era contada, e quando a mulher estava menstruada, era separado da sua casa. Existia uma casinha lá, que ali, enquanto ela não passar, o tempo da sua menstruação, ela não entrava na sua casa, porque ela é considerada como imunda. E essa mulher também, ela se encontra numa situação dessa, que ela já tinha gastou todo o seu dinheiro com o médico. Ela não tinha mais posse alguma. A única esperança que ela tinha era de encontrar com o Mestre, encontrar com Jesus. E com certeza, amados, ela já tinha ouvido falar de Jesus. E na sua mente, na sua cabeça, ela falou: eu já tenho mais nada, e eu vou ter que romper aquela multidão. Outro obstáculo.
que ela era separada, e como de repente ela entra naquela multidão, e a Bíblia diz que os discípulos talvez falavam, olha, não atrapalhe o mestre, olha, sai para lá, sai tirando, e aquela mulher vai rompendo, até chegar na onde? Tocar nas vestes de Jesus. Ela dizia assim, ao menos eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. A sua esperança voltou quando ela vê que Jesus vem vindo com aquela multidão. Para ela, talvez tudo já tinha morrido. Tudo. As mulheres sabem do que eu estou falando. 4, 5 dias da menstruação, você se sente incomodado. Não sente incomodado? As mulheres? Agora imagina quanto tempo talvez aquela mulher ficou. A Bíblia não fala, mas talvez seja 1 ano, 2 anos, sei lá. Ela tinha uma hemorragia crônica. 12 anos, né? 12 anos. Eu confundo a 12 que eu tenho 18 lá. 12 anos. Você já pensou? 12 anos aquela mesma coisa. Talvez passasse pela cabeça dela, eu já morri, eu já estou morta. Se eu tocar em Jesus, será a minha salvação. Mas o que eu quero colocar, Matos, dessas mulheres que eu acabei de falar, que há dois toques diferentes. Dois toques que a palavra de Deus ela fala aqui. Um toque quando aquela mulher ela vê Jesus se aproximando da multidão, e a mulher ali ela aguça a sua fé, a sua esperança é chegar e tocar em Jesus, que ela tinha certeza de ser curada. O outro toque, aquela mulher também, aquela viúva também está caminhando para aquele enterro, naquele velório. A sua esperança também já tinha ido, já tinha acabado, porque nós sabemos quando alguém chega a falecer, a única esperança que eu tenho, que nós temos, é se o Espírito Santo chegar e falar assim, olha, coloca a mão sobre ele para que ele venha ressuscitar. Essa é a única esperança, porque do contrário, passa-se aquelas horas, do velório, aquela coisa toda, depois vai enterrar. E aquela mulher, caminhando, naquele enterro, aquele povo caminhando, milhões de coisas passou na sua mente, milhões de coisas. Talvez ela pensava, bom, eu vou enterrar meu filho, vou usufruir um pouco do que eu tenho e vou morrer também, porque a fome era grande naquele lugar. Quando a Bíblia fala, Márcio, dá para você contar algumas partes da Bíblia que a Bíblia fala que houve fartura. Sempre estava em situações complicadas e difíceis. Agora eu perguntei a Deus, por que o Senhor coloca as viúvas? Por que o Senhor coloca as mulheres? Sendo que naquela época as mulheres não eram nem contadas. Quando houve a multiplicação dos pães, dos peixinhos, a Bíblia diz que tinha quase 5.000 homens e mulheres, homens e crianças, e não contava as mulheres. Não era contada as mulheres. E de repente Jesus tem encontro, com várias mulheres. Uma que o Isaac pregou semana passada aqui, a mulher samaritana, e outras mulheres. E de repente Jesus também, ele tem esse encontro com essa viúva. Amados, agora eu fico pensando na palavra do Senhor. Lá atrás, no Velho Testamento, aliás, lá no Velho Testamento, aquelas viúvas, elas esperavam, que passou, no caso, o profeta Elias, passou o profeta Eliseu,
E o homem de Deus, o quê? Realizou um milagre naquele lugar ali. Amém? E nós vemos, foi a farinha, foi o pão, o azeite. Ali, aquela mulher do fluxo de sangue, já no Novo Testamento, Jesus também, ele sentiu que dele saiu o quê? Virtude. De mim saiu virtude. De mim saiu poder. Mas ali a viúva de Naim, é ele que toca. É ele que toca no caixão, no esquife, para que aquele morto se levanta e venha novamente a viver, ter uma vida. A esperança daquela mulher, naquele momento, ela se renova. Amém? Ela se renova. Porque estava morto. Silvana, desculpa o que eu vou falar agora aqui, mas tem que colocar. Semana eu realizei ali um culto fúnebre de 2 criancinhas recém-nascidas. E a gente vê, amados, que realmente, ao olhar nos olhos das pessoas, do pai e da mãe, a gente olha, a gente vê que a esperança se foi. Talvez naquele momento, até o prazer de viver para. Talvez naquele momento queira até deixar de existir, porque perdeu algo muito importante, algo que muito esperava. Essa mulher, a viúva de Naim, ela se encontrava assim também. Mas de repente Jesus aparece. Ao ver o coração daquela mãe, eu olhava o pai e da mãe das crianças, dentro de mim falava: Deus, bem que eu gostaria, Senhor, de colocar a mão sobre esse caixão e ele ressuscitasse. Mas é de acordo com a tua vontade, não a minha. Porque o quanto que eu gostaria de ver aqueles rostos felizes. Mas tudo há um propósito, amado. Tudo há um propósito diante de Deus. E a Bíblia fala que naquele exato momento Jesus toca no esquife e aquele morto se levanta. E ele entrega para sua mãe. Ele devolve para sua mãe. O que diz a palavra do Senhor aqui? Diz aqui, olha. Vendo o Senhor, ele se compadeceu dela. Ele se compadeceu dela. E lhe disse: não chores. Não chores. Chegando-se, tocou o esquife. E parando o que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se ao que estivera morto e passou a falar. E Jesus, o que ele fez? Devolveu novamente para sua mãe. Então naquele exato momento, amado, a esperança dessa viúva volta a florescer novamente. Porque Jesus simplesmente tocou. Eu fico imaginando, amados, será que para nós ter um verdadeiro encontro com Cristo, para nós ter um verdadeiro encontro com Jesus, eu preciso tocar ou Ele precisa me tocar? Se eu preciso tocar, ou é Ele que precisa tocar em mim? Eu creio que das duas maneiras, em duas situações, esse toque pode ressuscitar. Amém? Possa reaviver,
possa voltar a esperança, possa voltar a vontade de realizar aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque eu sei quando eu preciso tocar. Que nós sabemos quando nós precisamos tocar em Jesus. Talvez algum de nós não tocou ainda, ou porque não teve a necessidade, ou talvez está muito bem as situações que estão acontecendo. Porque quando se nós tocarmos em Jesus, a nossa vida vai ser mudada, amém? A nossa vida vai ser transformada. A minha vida não vai ser a mesma, porque dele vai sair virtude, dele vai sair poder. Então eu tenho que ver, realmente eu quero tocar em Jesus. E se eu tocar, eu não vou continuar mais com a minha vida, eu não vou ficar mais pecando, eu não vou ficar mais andando segundo o mundo. Se eu tocar em Jesus, eu tenho que ter uma vida transformada. Porque Jesus falou assim: olha, você está no mundo, mas você não é deste mundo. Aquela mulher, quando ela tocou, a sua vida mudou por completo. Ela foi curada. Com certeza, a sua família foi restituída, a sua casa foi restituída, os seus bens foram restituídos, porque com certeza ela teve saúde e batalhando, né? Ela foi reintegrada na sociedade, porque estava separada. Se eu tocar em Jesus, eu tenho que mudar de vida. Agora existe outro toque, do qual Jesus tocou. E quando Ele olha para nós, por isso que eu falo, amados, tudo há um propósito. Eu já fiz vários velórios. Eu sempre falei assim: Deus, há um propósito para acontecer isto. Mas o ser humano não entende. Qual foi o propósito de Jesus tocar naquele moço? Qual é o propósito de Deus tocar na vida de alguém? É para ser transformado, é para ser mudado. Aquilo que estava morto volta a reviver. Aquele que não produzia volta a produzir. Para quê? Para que se manifeste dele a glória de Deus. Olha só o que a Bíblia diz aqui, amados. Olha aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu escrevo aqui para eu me perco, que eu não. Essas mulheres, ó, aqui, ó, perderam tudo e que tinham alcançado o seu milagre. Do jeito que já falei, perderam os seus maridos, tal. A viúva de Naim se encontrava na mesma situação, sem marido, sem filho, sem toda aquela coisa, cara. Mas o que acontece aqui, amado? A mulher, quando tocou Jesus, olha, diz aqui, olha, além de realizar os milagres, Deus restituiu a vida do jovem, até lá, e Deus mudou o curso da sua vida. Depois desse acontecimento, nasceu a esperança na vida dessas mulheres, os milagres. Agora Jesus disse uma coisa assim, olha: se o grão de mostarda, é o grão de mostarda mesmo? O grão de trigo, amém? Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, diz comigo assim: se não morrer, olha o que diz aqui, fica ele só. Olha só, como que nós vamos começar uma lavoura? Semeamos lá 5 alqueires de milho, né, Kaique? Rapaz, passa
2, 3 semanas não nasce. Ou aqueles milho estavam secos, né? Não tinha mais vida para frutificar. Mas a Bíblia diz que ele tem que morrer. Porque se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, o quê? Produz muito fruto. Está aqui em João 12, 24. Então muitas vezes, amados, nós temos que morrer. Se você não morrer para este mundo, se você não morrer para o sistema que está acontecendo nos dias de hoje, você não vai frutificar. Nós precisamos morrer para que o fruto, que é o Espírito Santo nas nossas vidas, venha florescer, ele venha dar fruto. De que maneira? Aonde eu for, aonde eu passar, para onde você chegar, alguém vai chegar ali e falar: essa aqui é uma árvore frutífera, e daqui eu vou comer, eu vou matar a minha fome, eu vou matar a minha sede, eu vou saciar. Aquela mulher precisou morrer o seu filho, assim como o grão de trigo. Esse jovem morreu, mas Jesus ressuscitou ele. Deixa eu continuar lendo aqui o que ele disse aqui. Diz aqui assim, olha: e sentou Jesus, estivera passando tal, aqui. E diz aqui, olha: e todos, possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande o quê? Profeta se levantou entre nós, e Deus o quê? Visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e toda a circunvizinhança. Então a Bíblia fala, amado, que através dessa situação, através do que Jesus fizera deste moço, eles creram verdadeiramente que Jesus era o profeta, Filho de Deus. Mas será que não tinha profeta lá? Tinha. Mas ela está dizendo, verdadeiramente, esse é o profeta, esse é Deus, aquele que Deus mandara a cada um de nós. Amados, eu vou parar por aqui porque o horário não para, falei, e nós temos que realizar a ceia. Mas o que eu quero deixar nesta noite para o meu e o teu coração, para saber que toque você vai usar, ou que toque você espera, de você tocar ou esperar que Jesus toque. Talvez o toque de Jesus pode te ferir, pode te machucar. Que a Bíblia fala que quando ele tocou em Jacó, ele deixou a marca. Talvez você está indo por esse caminho e Jesus quer que você vá para cá. E eu estou indo por aqui, quer que eu vá para cá. Ele fala, acho que eu vou tocar. E muitas vezes, amado, o toque dele vai me ferir. Mas se ferir, você dá glória a Deus e entra no caminho do Senhor, porque no final você vai cantar o hino da vitória. Porque Deus diz assim, ele corrige quem ele ama. Amém, amados? Deus abençoe ricamente por essa palavra, que o Espírito Santo continua falando ao seu e ao meu coração. Amém?